Fala aí pessoal, nesse vídeo a gente vai ver algumas alternativas ao Net Gateway. Em outubro de 2021, eu gravei esse vídeo sobre o AWS SS Fargate, e um dos requisitos para poder acessar a internet de dentro da task é configurando um Net Gateway. Mas devido aos comentários do vídeo, que não foram poucos, o pessoal perguntou sobre o custo. O custo de apenas um Net Gateway é bem elevado, só para ele poder sentar ali entre a task e o Internet Gateway. E como a gente precisa de dois, um em cada Availability Zone que a gente setou, no final das contas fica um valor muito elevado, na casa ali de $70, só o Net Gateway, e às vezes não é viável para todo mundo estar utilizando ele. Então nesse vídeo a gente vai estar discutindo uma alternativa e eu vou criar mais dois vídeos para discutir outras duas alternativas ao Net Gateway. Então bora lá. Bom, então vamos ao diagrama aqui no repositório. E a primeira alternativa que a gente tem é setar o nosso SS dentro da nossa Public Subnet. Em vez de a gente setar dentro da nossa subnet privada, a gente vai setar tudo dentro da nossa subnet pública. Já vou deixar um disclaimer aqui, que isso não é recomendado para ambientes de produção, apenas para ambientes de desenvolvimento, pois como a task vai ficar na subnet pública, ela vai ser acessível pela internet. Isso quer dizer que ela fica suscetível a ataques, ok? Então a gente vai pegar todos esses componentes e mover aqui na nossa subnet. Se eu for aqui no console da AWS, eu estou utilizando a nova interface que a AWS está oferecendo. Então eu estou aqui em Clusters, eu vim aqui, procurei por ECS, e essa aqui é a página inicial. A minha VPC e as minhas subnets estão todas configuradas, juntamente com as route tables, e eu preciso definir o meu cluster. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um cluster, e aqui eu vou dar um nome para o meu cluster. Então eu vou chamar de FNA Public Cluster. Aqui em Networking, eu vou trocar a VPC, eu vou colocar a VPC que a gente criou, e nas subnets eu vou selecionar a subnet pública. Então tem essa daqui, e eu tenho essa daqui. Esse namespace é opcional, então eu vou deixar do jeito que está. Infraestrutura, eu vou utilizar o Fargate. Monitoramento, eu vou habilitar esse Use Container Insights, para ele coletar mais métricas do meu cluster, e eu vou criar. Eu já tenho a minha Task Definition salva, então eu tenho aqui minha FNA TD. Eu fiz alguns testes, então eu tenho várias versões, e a última delas é essa daqui. Então vamos esperar um pouquinho até o cluster ser criado. Ok, terminou de criar o cluster, eu vou clicar aqui no meu cluster. E o que eu vou fazer? Vou descer aqui e eu não tenho nenhum serviço criado. Então eu vou criar o serviço. Aqui a gente tem o nosso ambiente, então a gente está selecionando o cluster que a gente acabou de criar. Essas configurações avançadas de computação, a gente vai deixar default, a gente não vai mexer. Aqui nas configurações de deployment, a gente vai deixar o service, pois a gente está deployando uma web application. Aqui a gente precisa setar a task definition, então vamos criar aqui a nossa task definition. A família é a task definition que a gente criou. E a revisão é a última que você criou. A minha é a 11, pois, como eu falei, eu estava fazendo alguns testes. Aqui a gente vai dar o nome para o nosso serviço. Então, a gente vai chamar de FNA Public Service. Aqui a gente vai deixar como réplica. E a quantidade de tasks que a gente quer, a gente vai colocar 2. Nas opções de Deployment Options e Deployment Failure Detection, a gente não vai mexer. A gente vai deixar do jeito que está. Essa opção também a gente não vai mexer, mas a gente vai mexer aqui em Networking. Networking, a gente precisa selecionar a VPC, referente ao nossa aplicação que a gente criou, e as subnet públicas. O nosso Security Group, a gente vai criar um novo Security Group. Então, eu vou clicar aqui e eu vou dar um nome. Então, vou chamar de FNA Service Pub SG. Não vou adicionar nenhuma nova regra agora. E eu preciso deixar esse Public IP habilitado. Porque como a gente está colocando as nossas tasks na subnet pública, a gente precisa desse IP público para poder se comunicar com a internet. Então a gente precisa deixar ligado. Aqui em Load Balancing, a gente vai setar o nosso Load Balancer. Então a gente vai colocar a Application Load Balancer. E a gente vai
utilizar o que a gente criou. Então, a gente vai utilizar o nosso Application Load Balancer, FNA. A nossa aplicação está rodando na porta 3000, então a gente está fazendo mapeamento. E aqui a gente vai utilizar um Listener, que a gente criou também. E o Target Group também a gente vai estar utilizando o que a gente criou. Aqui nessa opção, Health Check Grace Period, é o tempo que o Health Check vai esperar para começar a checar a aplicação, para ver se está tudo ok. Eu vou deixar aqui 30 segundos. Outscaling, a gente não está setando nada e as tags também não. Então vamos tentar criar. Bom, eu tomei um erro aqui. Ele não está me falando exatamente o que. Eu tentei adicionar uma descrição. E eu acho que é isso. Deixa eu tentar criar novamente. Não consegui. Duro que ele não fala o erro que está dando. Então vamos tentar adicionar uma nova regra aqui. Só para ver o que acontece. Ok. Beleza. Então ele está criando o nosso serviço. A gente precisa setar aquela regra, mas a gente vai alterar ela. Então ele está criando. Então vamos esperar terminar de criar o serviço. Ok, o serviço está rodando. Então a gente vai descer um pouquinho aqui. A gente vai clicar no nosso serviço. Deixa eu fechar aqui. A gente vai clicar em Networking. A gente vai abrir o nosso Security Group. E a gente precisa alterar uma pequena regra aqui que a gente setou. Então eu vou editar essas Inbound Rules. Eu vou deletar esses dois e vou adicionar uma nova regra. Eu vou colocar ao TCP, só que vai vir tudo do meu Load Balancer. Então eu vou selecionar aqui. Eu vou salvar essa regra e é praticamente isso. Então vamos voltar no nosso ECS e a gente vai vir aqui em Configurations and Tasks para a gente ver as nossas tasks rodando. Se a gente descer, elas estão rodando. Aparentemente está funcionando. Então se a gente for aqui novamente e a gente for em Networking, a gente tem o nosso Load Balancer e a gente tem o nosso DNS, onde o nosso Load Balancer está rodando. Então a gente vai tentar abrir esse endereço e aparentemente a nossa aplicação está funcionando. Desconsidera esses dois itens aqui da lista. A gente vai clicar nesses dois aqui para ver se está funcionando tudo normalmente. Então a gente vai girar cachorros aleatórios e aparentemente está funcionando como esperado. Vamos ver alguns gatos. E sim, está funcionando. Engraçado que eles têm cachorro e gato. Tá funcionando. Então é isso, pessoal. A primeira opção para a gente não utilizar Net Gateway é simplesmente colocar tudo na subnet pública, mas isso não é recomendado para ambientes de produção, pois isso interfere diretamente com a segurança, pois as tasks vão estar expostas para a internet e isso não é uma boa prática no quesito de segurança. Bom, nos próximos vídeos a gente vai discutir outras opções em que a gente vai deixar as nossas tasks rodando na subnet privada.